Olá a todos e bem-vindos a mais um Aliere Saúde. Um prazer estar aqui. Hoje vamos mergulhar em um estudo publicado na Diabetes Care em julho de 2023. Interessante. Que investiga a relação entre a atividade física e o desenvolvimento de diabetes tipo 1 em crianças. Legal. O estudo, intitulado Atividade Física e o desenvolvimento de autoimunidade de iotas. Certo. E diabetes tipo 1 em crianças de 5 a 15 anos, acompanhadas no Estudo TABE. O TABE. Nos traz uma descoberta surpreendente. A atividade física. Sim. Principalmente a moderada a vigorosa. Isso. Parece estar ligada a um menor risco de progressão para diabetes tipo 1. Interessante. Mas essa relação foi observada apenas em crianças, que já apresentavam certos anticorpos. É mesmo? É. Me explica melhor isso. O estudo acompanhou milhares de crianças por anos. E o que me chamou a atenção foi que essa ligação com a atividade física Certo. só foi vista em crianças que já tinham Entendi. certos anticorpos. Que anticorpos são esses? Estamos falando de autoanticorpos, Autoanticorpos. que são como sinalizadores Ah. de que o sistema imunológico pode estar atacando as células do pâncreas. Entendi. As células responsáveis por produzir insulina. Exatamente. E a presença desses anticorpos indica um risco aumentado Isso. de desenvolver diabetes tipo 1. E é aqui que a atividade física entra em cena, certo? Vamos dizer assim. O estudo sugere que ela pode ter um papel importante, especialmente para crianças que já desenvolveram esses autoanticorpos. Interessante. Mas como isso acontece? Boa pergunta. E será que podemos dizer que o exercício físico previne o diabetes tipo 1? São muitas perguntas. Vamos com calma. É importante analisarmos como o estudo foi conduzido, Verdade. para entendermos o alcance dessas descobertas. Outra. Os pesquisadores acompanharam as crianças participantes do estudo TEG, que significa, aliás, Determinantes Ambientais do Diabetes na Juventude, a partir dos 5 anos de idade. 5 anos. Interessante. E para medir os níveis de atividade física, eles usaram acelerômetros, Acelerômetro? que registram a intensidade e a duração dos movimentos. Entendi. Então, através desses acelerômetros, os pesquisadores conseguiram ter uma visão detalhada Certo. de como as crianças se movimentavam ao longo do dia. Parece que sim, né? A partir desses dados, eles puderam analisar quanto tempo as crianças dedicavam a atividades físicas moderadas a vigorosas diariamente. Entendi. E aqui já podemos destacar um ponto importante. Qual? O estudo se concentrou nesse tipo específico de atividade física, que exige um pouco mais de esforço. Mais do que uma simples caminhada, por exemplo. Exatamente. Faz sentido. E como eles classificaram as crianças Sim. em relação ao risco de desenvolver diabetes tipo 1? Eles dividiram as crianças em 3 grupos, 3 grupos. com base na presença de autoanticorpos. Entendi. E quais eram? O primeiro grupo Sim. era composto por crianças que ainda não tinham desenvolvido nenhum autoanticorpo. Certo. O segundo grupo incluía aquelas que já apresentavam um único autoanticorpo. E o terceiro? E o terceiro grupo era formado por crianças Sim. que já tinham múltiplos autoanticorpos. Que, como já falamos, indicam um risco mais elevado para a doença. Exatamente. E o que os resultados mostraram para cada um desses grupos. É a pergunta de $1 milhão. E aí? A atividade física não teve o mesmo efeito em todos os grupos. Interessante. Nos 2 primeiros grupos. Sim. Ou seja, nas crianças que não tinham autoanticorpos. Ou que tinham apenas Certo. O estudo não encontrou uma associação significativa Entendi. entre a prática de atividade física e o desenvolvimento da doença. Então, para essas crianças, a atividade física não fez diferença em relação ao risco de diabetes. O que o estudo nos mostra é que, nesses estágios iniciais, a atividade física, por si só, Certo. pode não ser suficiente para impedir completamente Não, né? o surgimento dos autoanticorpos. É. É preciso lembrar que outros fatores, como a genética e outros aspectos do ambiente, Verdade. também desempenham um papel importante. Então, o foco da pesquisa se voltou para o terceiro grupo, aquele com as crianças, Isso. que já apresentavam múltiplos autoanticorpos Certo. e, portanto, um risco mais elevado para a doença. Exatamente. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Nesse grupo, o estudo revelou uma associação significativa entre a prática de atividade física e um risco reduzido de progressão para diabetes tipo 1. Certo. Os pesquisadores observaram que a cada 10 minutos a mais,
Interessante. De atividade física moderada a vigorosa por dia, o risco de desenvolver a doença diminuía em 8%. Uau! Isso significa que, Por quê? mesmo para as crianças que já estão em um estágio mais avançado, Sim. Em relação ao risco da doença, Isso. a atividade física pode fazer a diferença. É isso que os dados sugerem. Que legal. É claro que precisamos ser cautelosos. Sim, claro. Pois este é apenas um estudo. Verdade. Mais pesquisas são necessárias para confirmar esses achados. Com certeza. Mas os resultados são promissores. Tá sim. E nos levam a questionar. Será que o exercício físico pode realmente ajudar a retardar a progressão para diabetes tipo 1? É uma pergunta que nos deixa intrigados. É mesmo. Mas acho que é importante voltarmos um pouco. Certo. E explicarmos melhor o que são esses autoanticorpos. Boa ideia. E como eles se relacionam com diabetes tipo 1. Concordo. Afinal, nem todos os nossos ouvintes são especialistas no assunto, né? Verdade. Vamos desmitificar um pouco esse tema. Vamos lá. Imagine o pâncreas como uma fábrica. Uma fábrica. E produz insulina. Ah. Hormônio essencial para controlar os níveis de açúcar no sangue. Certo. No diabetes tipo 1, um sistema imunológico, que normalmente nos protege de doenças, ataca por engano. As células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina. Entendi. É como se o sistema imunológico se voltasse contra o próprio corpo, causando um processo chamado de autoimunidade. E os autoanticorpos entram em cena como? Os autoanticorpos são como soldados. Soldados. Enviados pelo sistema imunológico. Para atacar células do pâncreas. Interessante. A presença desses autoanticorpos no sangue indica que o processo de autoimunidade já está em andamento. Mesmo que a criança ainda não tenha desenvolvido sintomas do diabetes tipo 1. Então podemos dizer que os autoanticorpos são como um sinal de alerta. Exatamente. Indicando que a criança está em risco de desenvolver a doença. É por isso que o estudo teria se concentrou em crianças que já apresentavam esses autoanticorpos. Certo. Pois elas fazem parte de um grupo de risco para o diabetes tipo 1. E o que o estudo nos diz sobre o papel da atividade física nesse contexto? O estudo sugere que a atividade física, principalmente a moderada e vigorosa, pode ajudar a modular o sistema imunológico. Tornando menos agressivo em relação às células do pâncreas. Interessante. É como se o exercício físico ajudasse a acalmar os ânimos do sistema imunológico. Entendi. Impedindo que ele ataque as células produtoras de insulina com tanta força. Então, mesmo que a atividade física não elimine completamente o risco de desenvolver diabetes tipo 1, ela pode contribuir para retardar a progressão da doença. Exatamente. Atuando como um fator protetor para essas crianças. É claro que precisamos de mais pesquisas. Sim. Claro. Para entendermos melhor os mecanismos pelos quais a atividade física atua no sistema imunológico. Verdade. E como isso impacta o desenvolvimento do diabetes tipo 1. Com certeza. Mas os resultados do estudo TED nos dão uma BC importante e nos incentivam a investigar mais a fundo essa relação. Concordo. E retomando nossa conversa sobre o estudo TED, acho importante destacarmos que ele também analisou outros fatores que podem influenciar o risco de desenvolver diabetes tipo 1. Além da atividade física. Mas além da atividade física. Quais, por exemplo? Como histórico familiar da doença, sexo e residência, índice de massa corporal. Esses fatores já são bem conhecidos no contexto do diabetes tipo 1, né? Sim, são. Mas o que o estudo nos diz sobre a interação deles com a atividade física? Opa, pergunta. Será que o exercício físico tem o mesmo efeito protetor em crianças com diferentes características? Os pesquisadores levaram em conta esses fatores Sério? Ao analisar os resultados. E o que eles observaram foi que a associação entre atividade física e redução do risco de progressão para diabetes tipo 1 sempre teve significativa. Mesmo depois dessa análise mais detalhada? Mesmo após essa análise mais detalhada. Ou seja, a prática de exercícios físicos parece ter um efeito protetor independente desses outros fatores. Isso é realmente interessante. Significa que mesmo para crianças com o histórico familiar da doença, ou com outros fatores de risco, a atividade física pode fazer a diferença. É isso que o estudo sugere. É como se o exercício físico fosse um fator de proteção extra. É uma boa analogia. Independente das outras características da criança. É como se a atividade física abrisse um novo caminho de proteção. Que legal. Complementando os outros fatores que já conhecemos. O estudo reforça a importância de um estilo de vida ativo para todas as crianças. Sim, com certeza. Mas especialmente para aquelas com maior predisposição ao diabetes tipo 1.
Sem dúvida. E como o estudo avaliou a intensidade da atividade física? Eles usaram os dados dos acelerômetros para diferenciar os níveis de intensidade da atividade física. Como eles classificaram? Classificando-as em leve, moderada. Certo. Vigorosa. Eles observaram Sim. que a associação com a redução do risco de diabetes tipo 1 Isso. foi mais forte para atividades moderadas a vigorosas. Exato. Então, podemos dizer que, para ter esse efeito protetor, Sim. a criança precisa se esforçar um pouco mais. Podemos dizer que as atividades que elevam a frequência cardíaca e exigem um pouco mais de esforço físico. Certo. Parecem ter um impacto mais positivo. Mas é importante lembrar Sim, claro. que cada criança tem seu próprio ritmo e capacidade física. Com certeza. O importante é que ela se movimente de forma regular Sim. e prazerosa, dentro dos seus limites. Sem dúvida. E quais são os exemplos de atividades físicas moderadas a vigorosas? A lista é grande. E variada. Que bom. O que é ótimo, porque as crianças podem escolher atividades que realmente gostem. Tem alguns exemplos. Correr, nadar, andar de bicicleta, pular corda, jogar futebol, basquete, vôlei. É bastante coisa. Tudo isso se encaixa nessa categoria. E o melhor é que muitas dessas atividades podem ser feitas ao ar livre. Verdade? Em parques, praças, clubes. O que torna a prática de exercícios mais divertida e atrativa para as crianças. Com certeza. Vale lembrar. Sim. Que a atividade física não precisa ser algo formal. Verdade. Como era marcado e uniforme. Não precisa. O importante é que a criança se movimente, Nossa. brinque, explore, gaste energia. Exatamente. Subir em árvores, construir castelos de areia. Que legal. Correr atrás dos amigos. Tudo isso conta. Concordo plenamente. E essa é uma mensagem que precisa ser reforçada para os pais. Sim, com certeza. Que muitas vezes, por falta de tempo, ou por medo de que a criança se machuque, acontece, acabam limitando suas oportunidades de se movimentar. Verdade. Deixar as crianças brincarem livremente. Sim. Explorarem o mundo ao seu redor. Isso. É fundamental para o seu desenvolvimento físico e emocional. Sem dúvida. Mas será que esse estudo analisou apenas a quantidade de tempo que as crianças passavam em atividades físicas? Interessante. Ou também considerou o tipo de exercício? Infelizmente, o estudo se concentrou apenas na quantidade de tempo total dedicado à atividade física moderada vigorosa. Certo. Sem especificar os tipos de exercícios praticados pelas crianças. Que pena. Seria interessante, em futuras pesquisas, investigar se diferentes modalidades de exercícios têm impactos distintos no risco de desenvolver diabetes tipo 1. Seria ótimo termos mais detalhes sobre isso. Mas, de qualquer forma, os resultados já nos dão uma boa base. Sim. Para incentivar a prática de atividade física, como uma importante medida de prevenção. Com certeza. E, claro, a atividade física tem inúmeros outros benefícios para a saúde, né? Claro. Quais, por exemplo? Além de ajudar na prevenção do diabetes tipo 1, sim, a atividade física contribui para o controle do peso. Melhora a saúde cardiovascular. Certo. Fortalece os ossos e músculos. Verdade. Aumenta a disposição. Melhora o humor. É bastante coisa. Enfim, os benefícios são inúmeros. Esses benefícios se estendem também para as crianças, que já foram diagnosticadas com diabetes tipo 1, né? Sem dúvida. Afinal, a atividade física não é só importante para a prevenção, mas também para o tratamento da doença. Exatamente. Atividade física é um componente fundamental no tratamento do diabetes tipo 1. Tá. Pois ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. Sim. Melhora a sensibilidade à insulina e contribui para o bem-estar geral. Com certeza. É importante que as crianças com diabetes tipo 1 sejam acompanhadas por profissionais de saúde. Isso é fundamental. Para que a prática de exercícios seja adaptada às suas necessidades individuais. Concordo. O acompanhamento médico é fundamental para garantir que a atividade física seja segura. Sim. E traga os benefícios esperados. Sem dúvida. Mas, falando em profissionais de saúde, será que esse estudo tem alguma implicação na forma como o diabetes tipo 1 é diagnosticado e tratado? O estudo reforça a necessidade de uma abordagem mais abrangente no manejo do diabetes tipo 1. Certo. Que vá além do controle da glicemia com medicamentos. Entendi. É preciso integrar o estilo de vida, incluindo a prática regular de atividade física como parte fundamental do tratamento. Então a mensagem é clara. Movimentar-se faz bem para todos. Sim, com certeza. Mas para quem tem diabetes tipo 1, ou está em risco de desenvolver a doença. Isso.
A atividade física pode ser um fator decisivo na prevenção e no controle da doença. Exatamente. E essa mensagem precisa chegar aos pais, sim, aos educadores, aos profissionais de saúde. Verdade. Enfim, a todos que se preocupam com a saúde das crianças. Concordo plenamente. É preciso criarmos uma cultura. Sim. Que valorize a atividade física desde a infância. Isso. Que incentive as crianças a se movimentarem com prazer. Com certeza. E que proporcione oportunidades para que elas explorem todo o seu potencial físico. Sem dúvida. E para finalizarmos essa parte do nosso mergulho nesse estudo tão importante. Sim, acho que vale a pena destacarmos um ponto. Qual? Que os pesquisadores mencionaram nas conclusões do artigo. Interessante. A necessidade de mais pesquisas. Sim, claro. Para confirmar essa relação entre atividade física e diabetes tipo 1. Com certeza. E, principalmente, para entendermos os mecanismos. Isso. Pelos quais o exercício físico atua no organismo. Para proteger contra a doença. A ciência está em constante evolução. Verdade. E novas descobertas surgem a todo momento. É importante acompanharmos os avanços nesse campo. Buscarmos sempre mais informações. Com certeza. Para cuidarmos da nossa saúde da melhor forma possível. Concordo. E voltando à nossa conversa sobre a atividade física e diabetes tipo 1, você pode estar se perguntando, mas e as crianças que não têm predisposição genética para a doença? É verdade. Será que a atividade física também pode protegê-las? Uma pergunta importante. Afinal, o estudo que analisamos se concentrou em crianças geneticamente predispostas ao diabetes tipo 1. Isso. Será que podemos estender essas descobertas para todas as crianças? Bom, de fato, o estudo TEDI focou em um grupo específico de crianças. Mas mesmo que não possamos generalizar os resultados para todas as crianças, sabemos que a atividade física é incrivelmente benéfica para a saúde como um todo. Verdade. Ela ajuda a prevenir diversas doenças. Melhora o humor. Certo. Uma autoestima, a qualidade do sono. Sim. Enfim, os benefícios são inúmeros. É como se a atividade física fosse um super-herói. É uma boa analogia. Que protege o nosso corpo de diversas maneiras, né? É verdade. E no caso do diabetes tipo 1, sim, ela parece atuar como um escudo. Um escudo? Protegendo as células do pâncreas. Entendi. E ajudando a retardar a progressão da doença. Exatamente. Mesmo que não elimine completamente. O risco de desenvolver diabetes tipo 1, a prática regular de exercícios. Certo. Traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental. Verdade. Contribuindo para uma vida mais saudável e feliz. Com certeza. E pensando na prática, sim, o que os pais e responsáveis podem fazer? Boa pergunta. Para incentivar a prática de atividade física nas crianças. A primeira dica, e talvez a mais importante, é dar o exemplo. Dá o exemplo. Se os pais são ativos, as crianças tendem a seguir o mesmo caminho. Faz todo sentido. As crianças aprendem muito observando os adultos ao seu redor, né? Exatamente. Então, nada de ficar parado no sofá enquanto pede para o seu filho ir brincar lá fora. E que tal transformar a atividade física em um momento em família? É uma ótima ideia. Passear de bicicleta no parque. Jogar bola na praia, fazer uma caminhada na natureza. Essas são ótimas maneiras de unir a família. Verdade. Se divertir e se exercitar ao mesmo tempo. Transformar a atividade física em um momento de lazer em família. É uma ótima maneira de incentivar as crianças a se movimentarem, né? Sem dúvida. E, além do exemplo dos pais, o que mais podemos fazer? É importante que a criança escolha atividades que lhe deem prazer. Que ela goste. Não adianta obrigá-la a praticar um esporte que ela detesta. Verdade. Pois isso só vai gerar resistência. Certo. O ideal é que ela experimente diferentes modalidades. É mesmo? Descubra o que a motiva a se movimentar. A atividade física precisa ser algo prazeroso, não um castigo, né? Concordo. E vale lembrar que a atividade física não precisa ser algo estruturado. Verdade. Com horários rígidos e regras complexas. Não precisa. As crianças podem se movimentar de diversas formas. Brincando, explorando um ambiente, usando a criatividade. Exatamente. O importante é que a criança se movimente. Isso. Gaste energia. Se divirta. Sem dúvida. Subir em árvores. Que legal. Construir castelos de areia. Correr atrás dos amigos. Tudo isso conta. Concordo. E os pais podem criar um ambiente que estimule esse comportamento. Verdade. Limitando o tempo de tela. É importante. Incentivando brincadeiras ativas. E proporcionando oportunidades para que a criança se movimente ao ar livre. Ótimas dicas.
Acho que vale a pena reforçarmos a mensagem principal do estudo que discutimos hoje. Sim. A atividade física, especialmente a moderada, vigorosa, certo, pode ser uma importante aliada na prevenção do diabetes tipo 1. Principalmente para crianças com predisposição genética à doença. Exatamente. E mesmo que não elimine completamente o risco. Sim. Atividade física traz inúmeros benefícios. É verdade. Para a saúde física e mental. Com certeza. Contribuindo para uma vida mais saudável e feliz. Sem dúvida. E com essa mensagem positiva. Que bom. Que encerramos mais um Aliere Saúde. Espero que tenham gostado. Esperamos que vocês tenham gostado de mergulhar conosco nesse estudo tão relevante. É um estudo muito importante. E lembrem-se, a saúde